Olá, essa é a nossa devocional de número 49. Hoje vamos começar o capítulo 11 de Romanos. Vamos ler Romanos 11 do versículo 1 até o versículo 10. Romanos 11, do 1 ao 10. Vamos à leitura. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para que não vejam e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos dele se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Essa é a leitura de hoje. Bom, Paulo começa esse capítulo perguntando, conforme que foi dito no verso anterior, né? E nós vimos, né, nessa carta que Israel sistematicamente rejeitava a Deus, né? E será que então Deus rejeitou o povo de Israel como resposta de maneira geral? E Paulo responde que de modo nenhum, né? E aí ele vai dar 3 razões aqui pela qual Deus não rejeitou os descendentes de Abraão. Não era um problema com os descendentes de Abraão, ou uma consequência generalizada. Ele usa o seu próprio testemunho, né, de que é israelita da tribo de Benjamim, que foi uma tribo que permaneceu fiel ali com Davi, né? Então, judeu. E sendo assim, né, dando o seu próprio exemplo, Paulo nega que Deus tenha rejeitado todo Israel, né? Então, se Deus converte um judeu como Paulo, ele não rejeitou o seu povo, né? E ele insiste neste ponto para se fazer entendido para que os gentios não desprezem os judeus. Para não achar assim, você é judeu, meu filho, Deus não quer você, né? Então, Paulo está enfatizando nesse sentido. Agora nós vamos ler do 2 ao 4. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, né? Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os seus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Bom, aqui está falando aquela passagem de Elias, na qual Jezabel tinha, né, instituído ali na Palestina diversos sacerdotes e profetas de Baal para disseminar o culto a Baal. E muitos judeus se deixaram levar e se envolveram com esses cultos a Baal, né? Então, assim, a ideia era realmente sufocar o culto verdadeiro ao Senhor, né? E provavelmente o objetivo era extingui-lo. E aí, Elias, ele ficou numa situação em que ele falou assim: Senhor, só sobrou eu, só tem eu, Senhor. E aí Deus fala com ele assim: Elias, você não sabe de nada, eu reservei para mim. Olha só, quem foi? O mérito de quem? Desses 7.000
de não terem se dobrado a Baal, né? A resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Deus reservou, Deus guardou a fé daquele povo, desses 7.000 homens, para que não se corrompessem, não se deixassem levar. Quando Deus elege uma pessoa, ela tem paz, porque quem a segura, a mantém, é Ele. Quem sustenta a nossa fé é Deus, mesmo diante de uma circunstância que quer acabar com a nossa fé, ofuscar, nos impedir de adorar o Deus vivo, né? Então, diante daquela situação, né, não foi fácil, gente, porque então Elias convocou ali, até mesmo desafiou os profetas de Baal, falou: vamos ver que Deus que é verdadeiro, vamos ver. E aí o povo tá lá esperando. Faça o sacrifício aí, manda o Deus de vocês se manifestar aí com fogo. E tá lá os profetas de Baal pedindo, se flagelando, enfim, fazendo de um tudo para que o Deus dele se manifestasse ali, né? E aí Elias falou: bom, agora é minha vez. E aí ele fez um altar, Deus mandou ele pôr mais água em volta do altar, né? E Deus se manifestou com fogo, e esse fogo evaporou essa água toda, consumiu tudo. E aí o povo viu aquilo, e aí ele falou: mata esses profetas, porque eles são falsos, né? E ali o povo matou os profetas de Baal. Só que não ficou por isso, porque Jezabel ficou sabendo disso, né, desses profetas que foram mortos. E aí ela começou a perseguir Elias, né? Então ele se viu nessa situação que foi aí que ele falou para Deus: eu sou o único, sou o último que sobrou e ainda estão tentando me matar. Quer dizer, pode ser, Deus, que você fique sem povo nenhum, porque acabou, só tem eu e ainda estão querendo me matar. Então, na verdade, não é assim, né? O povo eleito de Deus, Deus guarda, Deus protege, Deus reserva. Então, é isso que a palavra está dizendo aqui. E o verso 5, né? Vou ler aqui. Assim também nos dias de hoje sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Gente, presta atenção nesse versículo 5. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esse hoje que Paulo disse é o hoje de hoje também. Continua, sobrevive, está guardado esse remanescente segundo a eleição da graça. Porque Deus elegeu, porque Deus separou. E o verso 6, e se é pela graça, já não são pelas obras, do contrário não seria graça. E não é mérito de quem foi escolhido, de quem foi eleito, né, conforme essa graça, porque é um presente de Deus, né? É uma dádiva, né? Uma dádiva que Deus fez, né? E se é pela graça, já não é pelas obras, né? Mas recebemos sem merecer, né? Não há mérito nenhum naquilo que é recebido mediante a graça. E o 7, que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição, sim. Quer dizer, a vontade de Deus soberana, ela alcança o objetivo de salvar. Mas as obras feitas pelos judeus, não. Né? É isso que o verso 7 quer dizer, né? Os demais foram endurecidos, né? E o verso 8, como está escrito: Deus lhe deu um espírito profundo sono, olhos para que não vejam, ouvidos para que não ouçam, né? Para não ouvir, até o dia de hoje. O profeta Isaías foi citado aqui para falar que o povo não recebia o Espírito Santo, né? Porque essa passagem fala sobre o derramamento, né, do Espírito Santo. E aqui está falando que em vez do Espírito Santo, né, esse povo de coração endurecido ia receber um espírito como de um sono profundo, com cegueira, com surdez, até o dia de hoje. Paulo diz, até os judeus dos dias de hoje, o que foi derramado sobre eles foi esse
espírito, né? E aí Paulo argumentando, ele citou Isaías, agora ele vai citar no verso 10, verso 9, ele vai citar Davi, porque o verso 10 também. Davi disse que a mesa dele se transforma em laços de armadilha, em tropeço de punição. E o 10, que os olhos dele se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Então, Davi está falando que Israel que se alegrava, né? Pelo motivo de ser povo de Deus, né? Então, eles seriam presos nesse orgulho deles que os cegaram, né? Que eles achavam que eles eram bons demais e era por isso que Deus os escolheu, né? Davi continua no verso 10, falando da mesma coisa que Isaías, que são olhos escurecidos, né? Que não vê o que tem diante de si, né? Então, que vivem ali prostrado e curvado, né? Então, como podemos aplicar, então, isso aqui? A salvação é pela graça e pertence aos eleitos de Deus. Ser eleito em Israel era crer no Senhor Jesus Cristo, ou seja, crer no Messias que viria e a sua obra na cruz. É a fé para nós hoje, crer na obra de Cristo na cruz, que foi no nosso lugar, no meu lugar de pecadora. Às vezes você pode achar que é o único que restou. Às vezes você está numa faculdade onde não existem outros cristãos ou cristãos que, sinceramente, não tem nada de cristão. No seu trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança, né? Você deve lembrar que Deus guardou 7.000 para si. E isso vai trazer força, ânimo, porque Deus cuida dos seus eleitos, né? Que não adoraram a Baal. Nossa fé é a mesma que milhões de pessoas, né? Se você é salvo por causa da graça, isso não deve ser motivo de vaidade, né? Não é por mérito nosso, porque não vem de nós mesmos, né? Nós não conseguimos nos converter. Talvez alguém aí não, eu vou curtir um pouco mais a minha vida, eu sou muito jovem para ficar preso à igreja, preso a essas coisas da Bíblia, né? Quando eu tiver uma certa idade, aí eu vou e me converto. Não é a gente que se converte, é Deus quem nos converte, né? É um chamado irresistível do Espírito Santo, um chamado eficaz. Quem opera em nós o querer e o efetuar é o Senhor. Então, essa não é uma coisa que você pode, a partir de agora, sabe? É Deus quem faz. Nós devemos sempre estar vigilantes para não sermos enganados, achando que somos convertidos, quando na verdade a gente não conhece o Deus, não conhece a palavra dele, não conhece ele, não tem um coração arrependido, um coração de carne contrito, entregue ao Senhor. Então, nós precisamos ver, né, que eu vou terminar aqui com essa frase, que é o verso 5, né? Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Deus guarda aqueles que Ele chamou para salvação. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, muito obrigada, porque Elias estava ali em profunda desespero e preocupação e angústia, achando que era o último cristão, ó Deus, e o Senhor fala para ele: eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. E nós sabemos que no mundo afora o Senhor tem, ó Deus, guardado, ó Pai, um povo eleito, o Senhor que tem sustentado este povo, e eu creio pela fé, ó Deus, que faço parte dele. Sou grata porque entendo que não porque mereço, mas porque a tua misericórdia nos alcançou. Obrigada, Senhor. Sabemos que somos partes de uma grande família. Glória a Deus por isso.